Você nunca será como minha filha, ela disse. E essas palavras se tornaram minha maior motivação. O som da porta batendo ecoou pela casa inteira naquela tarde de domingo. Eu estava na cozinha lavando a louça do almoço quando ouvi Sandra gritar essas palavras do outro lado da parede. Não era para mim, mas poderia ter sido. Era sempre assim. As palavras dela tinham o poder de atravessar qualquer barreira e encontrar seu alvo no meu peito. Meu nome é Cristina, e eu tinha 22 anos naquele momento, 10 anos depois de meu pai ter se casado com Sandra. 10 anos vivendo como uma estranha na minha própria casa, observando a vida perfeita que ela construiu para sua filha biológica, enquanto eu existia nas bordas dessa felicidade fabricada. Desde o primeiro dia em que Sandra entrou na nossa casa, carregando suas malas e sua filha Elisa pela mão, eu soube que minha infância havia terminado. Ela tinha um sorriso doce para meu pai e um olhar calculista para mim. Aos 12 anos, eu ainda não entendia completamente o que estava acontecendo, mas sentia no fundo do estômago que algo havia mudado para sempre. Elisa era apenas 2 anos mais nova que eu, mas Sandra a tratava como se fosse feita de cristal. Enquanto eu acordava às 6 da manhã para arrumar minha cama e preparar meu próprio café da manhã antes da escola, Elisa dormia até tarde e encontrava o café pronto na mesa, servido em pratos bonitos que Sandra guardava especialmente para ela. Você precisa aprender o valor das coisas, Sandra costumava dizer quando eu questionava por que tinha que lavar minha própria roupa aos 13 anos, enquanto Elisa, aos 11, nem sabia onde ficava a máquina de lavar. Ela dizia isso com aquele tom maternal que usava quando meu pai estava por perto, como se estivesse me ensinando uma lição valiosa sobre responsabilidade. Mas quando papai saía para trabalhar, e ele sempre estava saindo para trabalhar, a máscara caía. Sandra se transformava numa versão mais fria de si mesma, uma mulher que falava comigo como se eu fosse um estorvo temporário que precisava ser tolerado. Durante os fins de semana, enquanto Elisa assistia televisão ou brincava com as amigas, eu passava horas limpando banheiros, organizando armários e cuidando do jardim. Sandra supervisionava meu trabalho com olhos críticos, sempre encontrando algo para reclamar. Você esqueceu de limpar atrás do vaso sanitário, ela dizia, ou essas plantas estão morrendo porque você não sabe cuidar de nada direito. Cada crítica era uma gota de veneno que se acumulava dentro de mim, formando um lago de ressentimento que eu não sabia como drenar. Na mesa do jantar, eu comia em silêncio enquanto elas conversavam sobre roupas, maquiagem e os planos para o fim de semana. Sandra tinha um talento especial para me ignorar completamente durante essas conversas, como se eu fosse um móvel que acontecia de estar sentado à mesa. Quando eu tentava participar, ela me cortava com um olhar ou mudava rapidamente de assunto. Elisa, você viu aquele vestido lindo na vitrine da loja do shopping? Sandra perguntava, sabendo muito bem que eu estava ouvindo. Seria perfeito para você. Que tal irmos lá amanhã? Elisa sorria e concordava, enquanto eu fingia não me importar com o fato de que minhas roupas vinham de lojas de departamento e promoções de fim de temporada. Meu pai, coitado, vivia numa bolha de trabalho e cansaço. Ele chegava em casa às 8 da noite, jantava rapidamente e desabava no sofá assistindo televisão até dormir. Nos fins de semana, tentava compensar a ausência da semana, levando a família toda para almoçar fora ou visitar parentes. Nesses momentos, Sandra voltava a ser a esposa perfeita e a mãe cuidadosa, tratando tanto a mim quanto a Elisa com igual carinho na frente dele. Como foi a escola hoje, meninas? Papai perguntava no carro, olhando pelo retrovisor com aquele sorriso cansado mas genuíno. Elisa falava sobre suas aulas de piano e seus projetos de ciências, sempre com Sandra complementando orgulhosa. Nossa Elisa é tão dedicada, querido. Ela tirou nota máxima em matemática outra vez. Quando chegava a minha vez, eu murmurava algo genérico sobre as aulas e os professores. Sandra não fazia comentários sobre minhas notas, mesmo quando elas eram boas. Era como se meus sucessos fossem irrelevantes demais para merecer menção. Durante as férias escolares,
a diferença de tratamento ficava ainda mais evidente. Elisa ganhava roupas novas a cada temporada, sapatos que combinavam com cada roupa, e acessórios que via nas revistas adolescentes que Sandra comprava para ela. Eu usava o mesmo guarda-roupa básico durante anos, com algumas peças novas apenas quando as antigas ficavam realmente apertadas ou rasgadas. Você está crescendo tão rápido, Sandra dizia quando eu reclamava que minha calça jeans favorita estava ficando curta. Vamos ter que dar um jeito nisso. Mas o jeito era sempre uma ida às lojas mais baratas da cidade, onde eu escolhia roupas práticas e sem graça enquanto Sandra suspirava impaciente, olhando o relógio como se tivesse coisas muito mais importantes para fazer. Enquanto isso, as compras de Elisa eram eventos especiais. Sandra reservava tardes inteiras para levar a filha aos melhores shoppings da cidade, voltando para casa com sacolas coloridas e histórias sobre como as vendedoras elogiaram o bom gosto de Elisa e como ela ficava linda em tudo que experimentava. Você deveria ver como sua irmã arrasou hoje, Sandra contava para meu pai durante o jantar, usando a palavra irmã de uma forma que sempre soava forçada. Ela tem um olho incrível para a moda. Muito mais refinado que a maioria das meninas da idade dela. Eu engolia a comida e as palavras não ditas, fingindo que não entendia a comparação implícita. Mas entendia. Sempre entendia. À noite, deitada na minha cama, eu ouvia as risadas vindas do quarto de Elisa, onde Sandra costumava se sentar na beirada da cama para conversar sobre o dia, sobre os planos para o dia seguinte, sobre os sonhos e medos que toda mãe deveria conhecer sobre sua filha. Era um ritual íntimo e carinhoso que eu observava de longe, como uma estrangeira espiando pela janela de uma casa onde nunca seria bem-vinda. Aos 15 anos, quando Elisa ganhou seu primeiro celular, um modelo caro que ela havia pedido depois de ver todas as amigas usando, eu ainda usava o telefone fixo da casa para ligar para as poucas amigas que tinha. Quando finalmente ganhei meu primeiro celular, 2 anos depois, foi um modelo básico que meu pai comprou numa promoção, sem nem consultar Sandra. Ela não precisa de nada muito sofisticado, Sandra comentou quando viu o aparelho. É apenas para emergências mesmo. Mas o celular de Elisa nunca foi apenas para emergências. Era uma ferramenta social, uma forma de se manter conectada com o mundo adolescente de festas, conversas e relacionamentos que eu observava de fora, sempre de fora. Quando completei 16 anos, não houve festa. Sandra disse que eu era tímida demais para gostar desse tipo de coisa e que seria melhor fazer algo mais simples em família. Comemos bolo caseiro na cozinha e ganhei um presente prático. Um conjunto de toalhas para quando eu saísse de casa e precisasse das minhas próprias coisas. O aniversário de 15 anos de Elisa, 6 meses depois, foi uma celebração que durou o fim de semana inteiro. Sandra alugou um salão, contratou um DJ, encomendou um bolo de 3 andares e convidou todas as amigas da filha. Elisa ganhou um notebook, roupas novas, joias e até uma pequena viagem para a praia com as amigas mais próximas. 15 anos é especial para uma menina, Sandra explicou quando percebeu meu olhar confuso. É uma idade muito importante. Você vai entender quando for mais madura. Eu tinha 16 anos. Era mais velha que Elisa. Mas, na lógica de Sandra, eu sempre seria menos importante, menos especial, menos digna de celebração. Naquela tarde de domingo, quando ouvi Sandra gritar, "Você nunca será como minha filha", para algum problema doméstico menor, entendi que essas palavras resumiam perfeitamente como ela me via. Não importava o que eu fizesse, quão esforçada eu fosse, ou quantas vezes tentasse conquistar sua aprovação, eu nunca seria boa o suficiente. Mas pela primeira vez, em vez de me sentir diminuída por essa constatação, senti algo diferente crescendo no meu peito. Uma determinação feroz, uma vontade ardente de provar que ela estava certa. Eu nunca seria como sua filha. Eu seria muito melhor. Os anos do ensino médio passaram como uma montanha-russa emocional de pequenas vitórias e grandes humilhações. Eu me concentrei nos estudos com uma intensidade que chegava a preocupar meus professores,
mas que para mim era a única forma de manter a sanidade mental em casa. Enquanto Elisa desenvolvia uma vida social agitada, com grupos de amigas que se revezavam na nossa casa para estudar, ou melhor, para conversar sobre meninos enquanto fingiam estudar, eu passava as tardes na biblioteca da escola, absorvendo conhecimento como uma esponja sedenta. Matemática, história, literatura, ciências. Tudo me interessava porque tudo representava uma possibilidade de escape. Sandra sempre encontrava formas sutis de diminuir meus sucessos acadêmicos. Quando eu chegava em casa com uma nota alta ou um elogio de professor, ela recebia a notícia com um sorriso forçado e um comentário envenenado. "Que bom, querida. Você sempre foi muito esforçada", ela dizia, enfatizando a palavra esforçada, de uma forma que a transformava quase numa crítica. Não é como a Elisa, que tem facilidade natural, mas o esforço também tem seu valor. Elisa, por sua vez, navegava pela escola com a confiança de quem nunca duvidou de seu lugar no mundo. Suas notas eram médias, mas Sandra sempre encontrava desculpas. A professora não soube explicar direito, a matéria estava muito difícil. Elisa estava distraída por causa de algum drama social. Nunca era culpa de Elisa. Nunca era falta de dedicação ou capacidade. Aos 17 anos, quando as conversas sobre universidade começaram a dominar as conversas familiares, a diferença de tratamento ficou ainda mais gritante. Sandra pesquisou as melhores faculdades de direito da região para Elisa. Visitou campus, conversou com coordenadores de curso e até contratou um professor particular para ajudar com o vestibular. Elisa tem o perfil perfeito para ser advogada, Sandra explicava para qualquer pessoa que quisesse ouvir. Ela é eloquente, tem presença, sabe se relacionar bem com as pessoas. É nata para isso. Quando questionada sobre meus planos para o futuro, Sandra dava de ombros. Cristina está pensando em contabilidade. É uma área mais prática para ela. Sempre tem emprego, não é? A palavra prática soava como medíocre saindo da boca dela. Como se minha escolha profissional fosse uma concessão à realidade. Uma admissão de que eu não tinha ambições maiores ou talentos especiais. Mas a verdade era diferente. Eu havia escolhido contabilidade porque adorava a precisão dos números, a satisfação de fazer tudo fechar perfeitamente, a sensação de controle que vinha de entender exatamente como o dinheiro fluía através de empresas e organizações. Era uma escolha consciente e apaixonada, mesmo que Sandra nunca fosse capaz de enxergar dessa forma. Durante os preparativos para o vestibular, eu estudava sozinha na cozinha depois que todos iam dormir, com livros emprestados da biblioteca e apostilas que comprava com o dinheiro que ganhava dando aulas particulares para crianças do bairro. Sandra nunca ofereceu ajuda financeira para meus estudos, nunca perguntou se eu precisava de material adicional, nunca demonstrou interesse real no meu futuro acadêmico. Elisa, enquanto isso, tinha acesso aos melhores cursinhos preparatórios da cidade, material didático atualizado e todo o apoio emocional que uma adolescente poderia desejar. Sandra acompanhava cada prova simulada, celebrava cada melhora nas notas e consolava cada momento de dúvida. "Não se preocupe, meu amor." Eu ouvia Sandra consolando Elisa quando ela chegava frustrada de alguma prova difícil. "Você é inteligente e capaz. Apenas um dia ruim. Amanhã vai ser melhor." Quando eu chegava em casa exausta depois de uma prova particularmente desafiadora, Sandra mal levantava os olhos do que estava fazendo. "Como foi?" perguntava distraidamente, e qualquer resposta que eu desse era recebida com um "Ah, que bom, mecânico." A tensão em casa escalou durante meu último ano do ensino médio. Meu pai, percebendo que eu precisaria de ajuda financeira para pagar a faculdade, tentou conversar com Sandra sobre a possibilidade de economizarmos em algumas áreas para investir na minha educação. "Mas, querido," Sandra argumentou durante uma discussão que ouvi através da parede do meu quarto, "você já está pagando a faculdade da Elisa. Não seria mais justo se a Cristina procurasse uma faculdade pública? Ela sempre foi mais estudiosa mesmo. Tenho certeza de que consegue passar num vestibular público."
Era verdade que eu tinha chances reais de passar numa universidade pública, mas também era verdade que Sandra estava usando minha competência acadêmica como desculpa para não investir em mim. Elisa, que tinha notas medianas, merecia uma faculdade particular cara, enquanto eu, que tinha notas excelentes, deveria me contentar com o que conseguisse conquistar sozinha. Meu pai, cansado e sempre evitando conflitos, acabou concordando com a lógica tortuosa de Sandra. Você tem razão. Ouvi ele suspirar. A Cristina é mais capaz de se virar sozinha. Ser capaz de se virar sozinha se tornou minha marca registrada naquela casa. Era simultaneamente um elogio e uma condenação. Significava que eu era forte e independente, mas também que eu não merecia ajuda, apoio ou investimento emocional. Durante os meses de vestibular, desenvolvi uma rotina quase monástica. Acordava às 5 da manhã para estudar antes da escola, passava os intervalos na biblioteca, voltava para casa à tarde para fazer os afazeres domésticos que Sandra ainda insistia que eram minha responsabilidade e ficava estudando até altas horas da madrugada. Sandra observava essa rotina com uma mistura de aprovação e desprezo. Por um lado, parecia satisfeita que eu não estivesse dando trabalho. Por outro, havia algo na minha dedicação que a incomodava. Como se meu esforço fosse uma crítica silenciosa à forma como ela tratava as duas filhas. Você não precisa se matar de estudar assim. Ela comentou uma noite, quando me encontrou na cozinha às 2 da manhã, debruçada sobre livros de matemática. Não é saudável para uma menina da sua idade. Mas quando Elisa ficava acordada até tarde conversando no telefone com amigas ou assistindo televisão, Sandra nunca se preocupava com a saúde ou o equilíbrio da filha preferida. Os resultados dos vestibulares chegaram numa manhã fria de janeiro. Passei em primeiro lugar em contabilidade na universidade pública, que era a minha primeira opção, com uma das notas mais altas daquele ano. Elisa passou em direito na faculdade particular, mas numa colocação muito mais baixa. A reação de Sandra às duas notícias foi reveladora. Quando soube do resultado de Elisa, gritou de alegria, ligou para todas as amigas e planejou uma festa de comemoração. Quando soube da minha aprovação em primeiro lugar, sorriu educadamente e disse: Parabéns, querida. Sempre soubemos que você conseguiria. Não houve festa para mim. Não houve telefonemas emocionados para parentes. Não houve fotos comemorativas. Era como se meu sucesso fosse algo esperado e, portanto, não digno de celebração especial. Mas a diferença mais dolorosa veio depois, durante os preparativos para o início das aulas. Sandra passou semanas comprando roupas novas para Elisa, reorganizando seu quarto, comprando material escolar de primeira linha e até um laptop novo para facilitar os estudos de direito. Para mim, ela entregou uma lista de itens básicos e sugeriu que eu desse um jeito de conseguir o que precisava. Meu pai, constrangido, me deu dinheiro suficiente para comprar o essencial, mas foi um ato individual dele, não um investimento familiar no meu futuro. Você vai conseguir se virar, Sandra disse quando viu minha expressão de dúvida diante da lista de livros caros que precisaria comprar. Você sempre foi mais independente que a Elisa. Ela precisa de mais apoio. Naquele momento, sentada na cozinha com a lista na mão e a realidade da minha situação financeira se desenhando diante de mim, entendi completamente o que Sandra queria dizer quando falava sobre nossa diferença. Eu era a filha que precisava se virar. Elisa era a filha que merecia ser cuidada. Era uma distinção cruel e arbitrária, baseada não em nossas necessidades reais ou em nossa capacidade, mas simplesmente no fato de que uma de nós era a filha biológica de Sandra, e a outra era apenas um resquício indesejado de uma vida anterior do meu pai. Mas mesmo percebendo a injustiça, mesmo sentindo a dor da rejeição constante, eu não me permiti desmoronar. Em vez disso, transformei cada humilhação em combustível para minha determinação. Se Sandra esperava que eu me virasse sozinha, então eu me viraria melhor do que ela jamais imaginara possível. No fundo, eu começava a suspeitar que ser a filha negligenciada poderia, paradoxalmente,
ser uma vantagem. Enquanto Elisa crescia mimada e dependente, eu estava desenvolvendo músculos emocionais e práticos que me serviriam para o resto da vida. A universidade representava não apenas uma educação, mas uma fuga. Um lugar onde eu seria julgada pelo meu mérito, não pela preferência arbitrária de uma madrasta ressentida. Um lugar onde se virar sozinha seria finalmente reconhecido pelo que realmente era: força, competência e determinação. Os primeiros anos da faculdade foram uma revelação e um alívio. Pela primeira vez na vida, eu estava num ambiente onde minha dedicação era valorizada, onde meus sucessos eram celebrados e onde ninguém me comparava constantemente com outra pessoa. Consegui um emprego de meio período num pequeno escritório de contabilidade perto da universidade, trabalhando das 14 às 18 horas depois das aulas da manhã. O salário era modesto, mas suficiente para comprar meus próprios livros, pagar minhas refeições e até economizar um pouco para emergências. Sandra fingia aprovar minha independência quando meu pai estava presente. Veja só como a Cristina é responsável, já está trabalhando e se sustentando. Mas quando estávamos sozinhas, seus comentários tinham sempre um tom de crítica velada. Você não deveria se sobrecarregar tanto, ela dizia, observando-me chegar em casa exausta depois de um dia inteiro de aulas e trabalho. Uma menina da sua idade deveria aproveitar mais a vida universitária, fazer amigos, se divertir. Era uma crítica disfarçada de preocupação, mas eu entendia o subtexto. Eu estava sendo antissocial, estranha, obsessiva. Não era normal que uma jovem de 19 anos preferisse trabalhar e estudar a sair para festas e namorar. Elisa, enquanto isso, vivia a experiência universitária completa que Sandra achava que eu deveria ter. Ela participava de grupos de estudo que eram mais sociais que educacionais, frequentava festas de veteranos, namorava diferentes garotos do curso e sempre tinha histórias divertidas para contar durante os jantares em família. A faculdade da Elisa é tão rica culturalmente, Sandra comentava, ouvindo as histórias da filha sobre algum evento acadêmico ou confraternização. Direito é realmente um curso que prepara para a vida, não apenas para a profissão. Quando eu contava sobre meus estágios ou sobre algum projeto interessante que estava desenvolvendo no trabalho, Sandra ouvia com educação, mas sem entusiasmo real. Que bom, querida. Era sua resposta padrão, seguida de uma mudança rápida de assunto. A tensão familiar atingiu um novo patamar durante meu terceiro ano de faculdade, quando comecei a me destacar realmente no escritório onde trabalhava. Meu chefe, o Sr. Antônio, era um contador experiente que reconheceu rapidamente meu potencial e começou a me dar responsabilidades maiores. Você tem um talento natural para isso, ele me disse certa tarde, depois que resolvi um problema complexo de conciliação bancária que estava dando dor de cabeça aos outros funcionários. Já pensou em fazer uma pós-graduação? Em auditoria, talvez? A ideia de me especializar em auditoria me empolgou imediatamente. Era uma área que combinava minha paixão por números com minha facilidade para detectar inconsistências e resolver quebra-cabeças financeiros. Comecei a pesquisar cursos e descobri que existiam excelentes programas de especialização na cidade. Quando mencionei essa possibilidade durante o jantar em família, a reação foi reveladora. Meu pai ficou orgulhoso e interessado, fazendo perguntas sobre a área e os possíveis desdobramentos da carreira. Sandra, por outro lado, franziu a testa como se eu tivesse mencionado algo vagamente desagradável. Auditoria? Ela repetiu a palavra com um tom de dúvida. Isso não é meio seco? Fica mexendo nos problemas das empresas, procurando pelo em ovo? É muito mais complexo que isso. Tentei explicar, mas Sandra já tinha perdido o interesse. Ela se virou para Elisa e perguntou sobre seus planos para o estágio obrigatório do curso de Direito. Elisa falou sobre as possibilidades de estagiar em escritórios renomados da cidade, sempre com Sandra oferecendo contatos e sugestões. O Dr. Ferreira é muito amigo do seu pai, Sandra disse. Tenho certeza de que ele ficaria feliz em conversar com você sobre uma vaga. Ninguém ofereceu contatos profissionais para mim. Ninguém sugeriu apresentações que poderiam facilitar minha carreira.
Era esperado que eu conquistasse minhas oportunidades sozinha, através do mérito puro, enquanto Elisa tinha acesso a uma rede de relacionamentos que facilitava cada passo do seu caminho profissional. Durante as férias daquele ano, a diferença de tratamento ficou ainda mais evidente. Sandra organizou uma viagem para a praia com Elisa e algumas amigas dela, como recompensa pelos anos de estudo e preparação para a vida profissional. A viagem durou 2 semanas e custou mais do que eu ganhava em 3 meses de trabalho. Eu passei essas mesmas 2 semanas trabalhando em tempo integral no escritório, cobrindo as férias de outros funcionários e aproveitando para aprender sobre áreas da contabilidade que normalmente não tinha tempo de explorar. Que pena que você não pode relaxar como a Elisa, Sandra comentou quando elas voltaram bronzeadas e felizes da viagem. Mas imagino que você prefira trabalhar mesmo. Você sempre foi mais séria. Séria. Era outro desses termos que Sandra usava que soavam como elogios, mas carregavam um peso de crítica. Era como se minha dedicação ao trabalho fosse um defeito de personalidade, uma incapacidade de ser espontânea e divertida como uma jovem normal deveria ser. Mas a verdade era que eu adorava meu trabalho. Cada dia no escritório me trazia novos desafios e oportunidades de aprendizado. Eu estava construindo uma reputação sólida entre colegas e clientes, desenvolvendo habilidades práticas que sabia que me serviriam pela vida toda. No final do meu 3º ano, o Sr. Antônio me chamou para uma conversa particular. Cristina, ele disse, estou pensando em aposentar nos próximos anos e gostaria de preparar alguém para assumir gradualmente minha clientela. Você teria interesse em se tornar sócia júnior da empresa? Era uma oportunidade incrível. Aos 21 anos, eu estava sendo convidada para me tornar sócia de um escritório estabelecido, com a perspectiva de assumir o controle total do negócio em alguns anos. Era o tipo de reconhecimento profissional que a maioria das pessoas leva décadas para conquistar. Quando contei a novidade em casa, esperando finalmente receber o reconhecimento que sempre havia desejado, a reação foi mista. Meu pai ficou genuinamente orgulhoso e emocionado. Minha filha, ele disse com lágrimas nos olhos, você me surpreende a cada dia. Mal saiu da adolescência e já está construindo uma carreira sólida. Sandra sorriu, mas seu sorriso não chegou aos olhos. Que oportunidade interessante, ela disse, escolhendo as palavras cuidadosamente. Claro que isso significa que você vai ficar ainda mais ocupada. Espero que encontre tempo para outras áreas da vida também. Sempre as outras áreas da vida. Sempre a sugestão de que meu foco no trabalho era uma deficiência, uma incapacidade de viver plenamente. Como se o sucesso profissional fosse incompatível com a felicidade pessoal. Elisa, que estava no último ano da faculdade, mas ainda não tinha nenhuma perspectiva concreta de emprego, ouviu a notícia com uma expressão que não consegui decifrar completamente. Havia algo entre surpresa e desconforto, como se meu sucesso fosse uma quebra de protocolo familiar. Nossa, que responsabilidade! Foi tudo o que ela disse. Você tem certeza de que está preparada para isso? Era uma pergunta que ninguém faria se eu fosse homem ou se fosse a filha preferida da família. Era uma pergunta que questionava não apenas minha competência profissional, mas meu direito de assumir uma posição de liderança tão jovem. Nos meses seguintes, enquanto me preparava para assumir minhas novas responsabilidades como sócia júnior, percebi que meu sucesso estava criando uma tensão sutil, mas perceptível na dinâmica familiar. Era como se minha ascensão profissional fosse uma ameaça à ordem estabelecida na casa. Sandra começou a fazer comentários mais frequentes sobre minha vida pessoal, sempre disfarçados de preocupação maternal. Você não acha que deveria conhecer alguém? Ela perguntava. Uma menina bonita e inteligente como você não deveria estar sempre sozinha. Era irônico ouvir isso de alguém que havia passado anos me tratando como se eu fosse invisível. Mas agora que eu estava construindo uma carreira sólida, minha solteirice se tornara uma preocupação familiar. Elisa, por sua vez, começou a mencionar com mais frequência suas próprias perspectivas profissionais, sempre exagerando a importância de oportunidades que ainda eram apenas possibilidades distantes.
O doutor Ferreira disse que talvez tenha uma vaga para mim depois da formatura. Ela contava durante o jantar. Seria um escritório incrível para começar a carreira. Era como se houvesse uma competição silenciosa acontecendo. Uma disputa para ver qual das duas filhas se estabeleceria melhor profissionalmente. Mas era uma competição desigual desde o início. Eu já tinha uma posição concreta e um futuro definido, enquanto Elisa estava apenas explorando possibilidades. Sandra tentava equilibrar essa desigualdade inflando artificialmente as perspectivas de Elisa e diminuindo sutilmente meus sucessos. Quando clientes me elogiavam ou me indicavam novos trabalhos, Sandra ouvia as histórias com um sorriso educado, mas distraído. Quando Elisa conseguia uma entrevista de estágio ou uma conversa informal com algum advogado, Sandra transformava o evento numa grande conquista. A Elisa tem tanto carisma, ela dizia para quem quisesse ouvir. Os professores adoram ela. Os profissionais ficam impressionados com sua maturidade. Ela vai longe na advocacia. Enquanto isso, quando eu contava sobre uma auditoria complexa que havia concluído com sucesso ou sobre um novo cliente que havia conquistado, Sandra fazia comentários que minimizavam a importância do feito. Que bom que você está gostando do trabalho. É importante ter algo que te mantenha ocupada. O contraste ficou ainda mais gritante no dia da minha formatura. Era dezembro, um dia quente e ensolarado, e eu estava genuinamente feliz. 4 anos de trabalho árduo haviam culminado numa posição profissional sólida e num futuro promissor. Eu havia me formado com honras, era respeitada no meu campo de trabalho e tinha planos ambiciosos para expandir o escritório. Meu pai estava orgulhoso e emocionado, tirou dezenas de fotos comigo de beca e capelo e me presenteou com um relógio elegante que havia escolhido especialmente para marcar essa conquista. Para minha filha contadora, ele disse com um sorriso largo, que você tenha muito sucesso na vida. Sandra estava presente, mas sua presença era mais protocolar que celebratória. Ela sorria nas fotos, aplaudia nos momentos apropriados e fez todos os gestos esperados de uma mãe orgulhosa. Mas eu sentia que estava representando um papel, cumprindo uma obrigação social. Depois da cerimônia, durante o almoço comemorativo num restaurante que meu pai havia escolhido, Sandra finalmente verbalizou o que eu suspeitava que sentia sobre meu sucesso. É uma pena que a Elisa não possa estar aqui, ela disse, cortando a carne com movimentos precisos. Ela queria muito vir, mas tinha uma prova importante na faculdade. Você sabe como é o curso de Direito. Muito mais exigente que outros cursos. A comparação era desnecessária e dolorosa. Era o meu dia, minha conquista, minha celebração. Mas Sandra não conseguia resistir a transformar o momento numa oportunidade de exaltar Elisa e diminuir minha área de estudo. Contabilidade é uma profissão muito respeitável, meu pai disse rapidamente, percebendo a tensão. E a Cristina está se saindo excepcionalmente bem. Ser sócia tão jovem é uma conquista e tanto. Claro que é, Sandra concordou. Mas seu tom sugeria que havia um mas, não verbalizado. É só que... Bem, advogados têm um prestígio social diferente, não é? É uma profissão mais... visível. Prestígio social. Visibilidade. Eram os critérios pelos quais Sandra media o valor das conquistas profissionais. Para ela, não importava quão competente eu fosse ou quão sólida fosse minha situação financeira. O que importava era como os outros viam minha profissão, qual impressão ela causava em reuniões sociais e jantares familiares. Você nunca será como minha filha. Ela havia dito anos antes. E naquele momento percebi que essas palavras ainda ecoavam em sua mente sempre que olhava para mim. Eu poderia ser mais bem-sucedida, mais independente, mais próspera, mas nunca seria como Elisa. Nunca teria o tipo de sucesso que Sandra valorizava e compreendia. Depois do almoço, quando chegamos em casa, encontrei Elisa assistindo televisão na sala. Ela me cumprimentou educadamente, perguntou como havia sido a cerimônia e me deu parabéns de uma forma que soava mais automática que sincera. Deve ser um alívio ter terminado, ela comentou.
Agora você pode se concentrar totalmente no trabalho. Era uma observação estranha, como se minha formatura fosse apenas o fim de um obstáculo para me dedicar integralmente à vida profissional. Como se eu não tivesse outros interesses, outros sonhos, outras dimensões além do trabalho. Naquela noite, deitada no meu quarto, refleti sobre como minha família enxergava minha vida. Para eles, eu era a filha séria, responsável, focada no trabalho. Era uma identidade que eu havia assumido partly por escolha e partly por circunstância, mas que agora parecia ter se cristalizado de uma forma que limitava como os outros me viam. Sandra sempre havia me tratado como se eu fosse diferente de Elisa, menos social, menos charmosa, menos digna de investimento emocional. Mas ao longo dos anos, essas diferenças percebidas haviam se tornado profecias autorrealizáveis. Eu realmente me tornara mais séria, mais focada, mais independente. Não porque fosse minha natureza essencial, mas porque havia sido o único caminho disponível para conquistar respeito e sucesso. Nos meses seguintes, à medida que assumia gradualmente mais responsabilidades no escritório e começava a desenvolver minha própria clientela, percebi que minha relação com a família estava mudando de formas sutis, mas significativas. Meu pai me consultava ocasionalmente sobre questões financeiras pessoais, reconhecendo minha expertise na área. Sandra, por outro lado, parecia vaguamente desconfortável com minha crescente autoridade profissional, como se meu sucesso fosse uma crítica implícita às suas próprias escolhas de vida. Durante os jantares familiares, quando eu contava sobre algum projeto interessante ou cliente novo, Sandra ouvia com uma expressão que não conseguia decifrar completamente. Havia algo entre admiração relutante e ressentimento, como se meu sucesso fosse simultaneamente impressionante e inconveniente. A Cristina está realmente se estabelecendo bem, meu pai comentou orgulhoso numa dessas ocasiões. Mal formou e já tem clientes fazendo fila para trabalhar com ela. É, Sandra concordou, mexendo a comida no prato. Ela sempre foi muito determinada. Determinada. Mais um desses adjetivos ambíguos que Sandra usava para me descrever. Poderia ser um elogio ou uma crítica, dependendo do tom e do contexto. No caso dela, sempre soava como se minha determinação fosse algo levemente desagradável, uma característica que me tornava menos feminina ou menos simpática. Mas eu estava começando a não me importar tanto com suas opiniões veladas. Pela primeira vez na vida, eu tinha algo que Sandra não podia minimizar ou diminuir. Sucesso real, conquistado através do meu próprio mérito, numa área onde ela não tinha conhecimento suficiente para julgar minha competência. Era uma sensação libertadora e assustadora ao mesmo tempo. Libertadora porque finalmente estava construindo uma identidade independente da aprovação familiar. Assustadora porque significava aceitar que talvez nunca tivesse o tipo de relacionamento caloroso e amoroso com Sandra que sempre havia secretamente desejado. Mas se essa era a realidade, então eu estava determinada a fazer valer a pena. Se eu nunca seria como sua filha, então eu seria algo melhor. Eu seria eu mesma, completamente e sem desculpas. 10 anos se passaram desde minha formatura, e minha vida havia tomado uma trajetória que superou até minhas expectativas mais otimistas. O escritório de contabilidade havia se transformado numa empresa de auditoria respeitada na cidade, com uma equipe de 12 funcionários e uma carteira de clientes que incluía algumas das empresas mais importantes da região. Aos 32 anos, eu era sócia majoritária do negócio, proprietária de um apartamento no centro da cidade e de um carro que comprei à vista com o dinheiro que economizei ao longo dos anos. Minha reputação profissional era sólida. Era conhecida pela precisão, pela discrição e pela capacidade de resolver problemas complexos que outros auditores preferiam evitar. As reuniões familiares haviam se tornado eventos mais espaçados e formais. Eu comparecia aos almoços de domingo quando possível, mas minha agenda cada vez mais cheia tornava esses encontros menos frequentes. Sandra fingia lamentar minha ausência,
mas eu percebia que havia um alívio em sua voz quando eu ligava para cancelar algum compromisso. Elisa havia se formado em Direito 5 anos antes e conseguido uma posição num escritório de advocacia de médio porte através dos contatos do meu pai. Sua carreira era estável, mas não excepcional. Ela lidava principalmente com casos de direito trabalhista e fazia um trabalho competente sem brilhar particularmente. Durante esses anos, percebi que Sandra havia parado de fazer comparações diretas entre nós duas. Era como se houvesse uma aceitação tácita de que nossas vidas haviam tomado caminhos muito diferentes e que as comparações já não faziam sentido. Eu era a filha bem-sucedida nos negócios. Elisa era a filha que havia seguido um caminho mais tradicional e previsível. Mas tudo mudou numa tarde de quinta-feira, quando recebi uma ligação que não esperava. Eu estava no escritório, revisando os relatórios de auditoria de uma empresa de construção civil, quando minha secretária me avisou que havia uma chamada urgente na linha 2. Cristina? A voz do outro lado da linha estava trêmula, desesperada. Era Sandra, e ela estava claramente em pânico. Sandra? O que aconteceu? Alguém se machucou? Não, não é isso. Ela respirou fundo, tentando se controlar. É sobre a Elisa. Ela está com problemas. Problemas sérios. Meu primeiro impulso foi perguntar sobre que tipo de problemas. Mas algo no tom de Sandra me fez hesitar. Havia uma qualidade na sua voz que eu nunca havia ouvido antes. Uma vulnerabilidade crua que contrastava completamente com a mulher confiante e controladora que eu conhecia. Ela foi presa. Sandra continuou. E as palavras saíram numa avalanche desesperada. Esta manhã, chegaram policiais no escritório dela, na frente de todo mundo. Dizem que ela desviou dinheiro, que falsificou documentos. Estão falando em R$500 mil, Cristina. R$500 mil. Senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Elisa presa? Por desvio de verba? Era tão surreal que por um momento pensei que Sandra estava brincando, ou que havia algum mal-entendido terrível. Tem certeza de que não é um engano? Perguntei automaticamente, ainda processando a informação. Não é engano. A voz de Sandra quebrou. Eles têm documentos, registros bancários, provas. Ela confessou, Cristina. Disse que vinha fazendo isso há 2 anos. Transferindo dinheiro dos clientes para contas pessoais, falsificando assinaturas, inventando despesas. Era impossível. Elisa, a filha perfeita, a advogada respeitável, a menina de classe que Sandra sempre havia exaltado. Como isso havia acontecido? Onde ela está agora? Perguntei, tentando manter a voz calma. Na delegacia. Vai ter que passar a noite lá. Amanhã tem audiência de custódia. O advogado que contratamos disse que pode ser que ela fique presa até o julgamento. E Sandra estava chorando agora, soluçando no telefone de uma forma que era simultaneamente comovente e perturbadora. Por favor, Cristina. Ela continuou. Você conhece advogados, tem contatos, entende dessas coisas legais por causa do seu trabalho. Você pode nos ajudar? Eu não sei mais o que fazer. Nossa reputação... Tudo acabou. Está em todos os jornais locais. As pessoas estão comentando na rua. Era irônico. Durante toda a minha vida, Sandra havia deixado claro que eu era a segunda opção. A filha que precisava se virar sozinha. A que não merecia o mesmo investimento e cuidado que Elisa recebia. E agora, na primeira crise real da vida dela, eu era a pessoa para quem ela recorria. Eu preciso entender melhor a situação, disse, sentindo que minha mente analítica estava assumindo o controle das emoções. Vou precisar ver os documentos, conversar com o advogado dela, entender exatamente quais são as acusações. Sim, tudo o que você quiser. Você vai nos ajudar, então? A pergunta ficou suspensa no ar por alguns segundos. Sandra estava me pedindo ajuda. Não com a condescendência de quem oferece uma oportunidade para alguém se sentir útil, mas com o desespero genuíno de quem não tem outras opções. Deixe-me fazer algumas ligações, disse finalmente. Vou ver o que posso descobrir. Obrigada, Cristina. Obrigada mesmo. Eu não sabia mais a quem recorrer. Depois que desliguei,
Fiquei sentada na minha cadeira por vários minutos, tentando processar o que havia acabado de ouvir. Elisa, presa por desvio de verba. A filha exemplar de Sandra, que sempre teve tudo servido numa bandeja de prata, havia se envolvido num esquema de corrupção que arruinaria sua carreira e possivelmente a mandaria para a prisão. Durante os 2 dias seguintes, mergulhei na situação de Elisa com a mesma dedicação meticulosa que aplicava aos meus trabalhos de auditoria. Conversei com o advogado criminalista que a família havia contratado, revisei os documentos do caso e usei meus contatos no meio jurídico para entender melhor as implicações legais da situação. O que descobri foi pior do que imaginava. Elisa não havia desviado R$500.000. Havia desviado quase 800 mil ao longo de 3 anos. Ela criara um esquema sofisticado de transferências falsas, inventara clientes fictícios e usara sua posição de confiança no escritório para redirecionar fundos para contas pessoais. O dinheiro havia sido gasto principalmente em viagens caras, roupas de grife, jantares em restaurantes sofisticados e um estilo de vida que estava muito além do que seu salário de advogada permitia. Era como se ela estivesse tentando manter a imagem de prosperidade e sucesso que Sandra sempre havia cultivado para ela, mesmo que isso significasse quebrar a lei. Durante a audiência de custódia, observei Sandra no banco do fórum, irreconhecível. A mulher confiante e controladora que eu conhecia havia desaparecido, substituída por uma figura frágil e derrotada. Ela chorou quando o juiz decidiu manter Elisa presa preventivamente e saiu do tribunal apoiada no braço do meu pai como uma pessoa muito mais velha que seus 55 anos. Não entendo como isso aconteceu, ela me disse no estacionamento do fórum, os olhos inchados de tanto chorar. Ela tinha tudo, uma boa família, educação, oportunidades. Por que ela fez isso? Era uma pergunta que eu mesmo estava me fazendo. Como a filha mimada e protegida de Sandra havia se tornado uma criminosa? Como alguém que sempre teve suas necessidades atendidas havia desenvolvido uma ganância tão destrutiva? Talvez, disse cautelosamente, ela tenha sentido pressão para manter um padrão de vida que não conseguia sustentar sozinha. Sandra me olhou com uma expressão confusa, como se não entendesse o que eu estava sugerindo. Mas ela sempre teve tudo, Sandra protestou. Nunca negamos nada para ela, sempre demos o melhor. Exatamente, respondi, e pela primeira vez na vida, senti que podia falar a verdade para Sandra sem medo das consequências. Vocês sempre deram tudo para ela. Ela nunca aprendeu a conquistar as coisas por mérito próprio, nunca desenvolveu a disciplina de viver dentro das próprias possibilidades. Quando o salário dela não foi suficiente para manter o padrão de vida que vocês a acostumaram a ter, ela achou que podia pegar emprestado indefinidamente. Sandra ficou em silêncio por um longo momento, processando minhas palavras. Quando finalmente falou, sua voz estava diferente, menor, mais fraca. Você acha que foi culpa nossa? Que mimamos ela demais? Era uma pergunta dolorosa, mas necessária. Acho que vocês a protegeram demais das consequências das próprias escolhas, respondi honestamente. E acho que ela nunca aprendeu a diferença entre querer algo e merecer algo. Nas semanas seguintes, enquanto o caso de Elisa ganhava notoriedade na imprensa local, recebi várias ligações de Sandra pedindo ajuda, conselhos, contatos. Era surreal ser procurada pela mulher que havia passado décadas me tratando como uma cidadã de segunda classe. Por favor, Cristina. Ela me implorou numa dessas ligações. Você conhece advogados bons? Pode nos indicar alguém melhor? O que temos não está conseguindo fazer muito progresso. Você tem razão, Sandra. Eu nunca serei como sua filha. Pensei em silêncio, lembrando das palavras que ela havia proferido anos antes e que agora ganhavam um significado completamente novo. Eu nunca seria como Elisa. Nunca seria mimada, protegida, incapaz de enfrentar as consequências dos próprios atos. Nunca seria alguém que confundia privilégio com mérito, que acreditava que o mundo me devia alguma coisa simplesmente por existir. Era exatamente isso que Sandra havia dito anos atrás, e ela estava certa.
Mas agora, pela primeira vez, eu entendia que isso não era uma limitação. Era uma virtude. A ligação chegou numa segunda-feira pela manhã, 3 semanas depois da prisão de Elisa. Eu estava no escritório, preparando-me para uma reunião com novos clientes, quando minha secretária me avisou que Sandra estava na linha e que ela parecia muito alterada. Cristina! A voz de Sandra estava carregada de desespero, mas havia algo diferente dessa vez. Uma urgência que ia além da preocupação maternal. Preciso falar com você. Pessoalmente. É sobre a Elisa, mas é mais complicado que isso. O que aconteceu agora? Não posso falar por telefone. Você pode vir aqui em casa? Ou posso ir ao seu escritório? Por favor, é muito importante. Havia algo na voz de Sandra que me alarmou. Não era apenas desespero, era pânico puro. Marquei de encontrá-la no meu escritório em 2 horas, cancelando outros compromissos da tarde. Quando Sandra chegou, mal a reconheci. A mulher que sempre havia sido impecavelmente arrumada estava desarrumada, com os cabelos sem escova e roupas amarrotadas. Suas mãos tremiam quando se sentou na cadeira em frente à minha mesa. Obrigada por me receber. Ela começou, evitando meu olhar. Eu não sabia mais a quem recorrer. Me conte o que está acontecendo. Sandra respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para algo muito difícil. A situação da Elisa está pior do que pensávamos. Muito pior. O advogado descobriu que ela não apenas desviou dinheiro do escritório onde trabalhava. Ela também falsificou minha assinatura em alguns documentos. Senti um aperto no estômago. Que tipo de documentos? Empréstimos. Ela usou a casa como garantia para conseguir dinheiro emprestado em bancos diferentes. 300 mil reais, Cristina. 300 mil reais que ela pegou emprestado em meu nome, usando a casa do seu pai como garantia. A magnitude da situação começou a se desenhar na minha mente. Elisa não havia apenas cometido crimes no trabalho. Havia envolvido a família em fraudes ainda mais sérias. Os bancos estão começando a cobrar, Sandra continuou, a voz cada vez mais trêmula. Eles querem o dinheiro de volta, mais os juros. Se não pagarmos, vão executar a hipoteca. Vamos perder a casa, Cristina. A casa onde vocês cresceram, onde seu pai construiu toda a vida dele. Era devastador. Meu pai, que havia trabalhado por décadas para conquistar a casa própria, poderia perder tudo por causa dos crimes da enteada que ele havia ajudado a criar. Ele sabe? Ainda não. Eu não consigo contar para ele. Vai destruí-lo. Você sabe como ele é, como ele confia nas pessoas. Quando descobrir que a Elisa falsificou minha assinatura e colocou nossa casa em risco, Sandra se desfez em lágrimas. Fiquei em silêncio por alguns minutos, processando a informação. A situação era muito mais grave do que qualquer coisa que eu havia imaginado. Elisa não era apenas uma advogada que havia se envolvido em pequenos desvios. Ela era uma criminosa sofisticada que havia construído um esquema complexo de fraudes que afetava não apenas ela, mas toda a família. O que você quer de mim, Sandra? Perguntei finalmente. Sua ajuda. Você tem dinheiro, tem contatos, entende dessas coisas financeiras. Talvez você possa, não sei, emprestar o dinheiro temporariamente? Ou encontrar uma forma de negociar com os bancos? Eu faria qualquer coisa para proteger seu pai dessa humilhação. Era irônico. Sandra estava me pedindo para salvar a família da filha que ela sempre havia preferido. Estava me pedindo para usar meu sucesso, o sucesso que ela sempre havia minimizado, para resolver um problema criado pela pessoa que ela sempre havia exaltado. 300 mil reais é muito dinheiro, Sandra, disse calmamente. Mesmo que eu tivesse essa quantia disponível, seria praticamente tudo que consegui economizar ao longo de 10 anos de trabalho. Eu sei que é muito, mas você é a única pessoa que conhecemos com recursos para isso. E você sempre foi tão responsável, tão capaz. Sei que se alguém pode encontrar uma solução, é você. Pela primeira vez na vida, Sandra estava me elogiando genuinamente. Estava reconhecendo minhas qualidades não como algo a ser tolerado, mas como algo valioso e necessário.
Mas era tarde demais e o contexto tornava tudo amargo. Por que acha que eu faria isso? Perguntei, surpreendendo-me com minha própria frieza. Sandra me olhou com os olhos arregalados, como se a pergunta fosse absurda. Porque somos família. Porque você não vai deixar seu pai perder a casa. Porque você sempre foi a pessoa certa a se fazer na hora certa. A pessoa certa. Repeti as palavras lentamente. Durante toda a minha vida, você me tratou como se eu fosse a filha errada. A filha menos importante, menos digna de amor e investimento. E agora, quando sua filha preferida arruinou a vida da família toda, você vem me procurar porque eu sou a pessoa certa? Cristina, Não, deixe-me terminar. Pela primeira vez na vida, senti que tinha o direito de falar tudo o que sempre havia guardado no peito. Você sabe qual é a diferença entre eu e a Elisa? Eu aprendi a conquistar as coisas pelos próprios méritos. Aprendi que o mundo não me deve nada. Aprendi a viver dentro das minhas possibilidades e a trabalhar pelo que quero ter. Sandra estava em silêncio, as lágrimas correndo pelo rosto. A Elisa, por outro lado, cresceu acreditando que merecia tudo sem esforço, que o mundo deveria se adaptar às vontades dela, que se ela quisesse algo, alguém sempre apareceria para providenciar. Você a criou assim, Sandra. Você a ensinou que ela era especial demais para seguir as mesmas regras que o resto de nós. Eu só queria dar o melhor para ela. Você quis dar o melhor para ela e deixou claro que eu merecia menos. Durante toda a minha adolescência e juventude, você me fez sentir que eu era inadequada, que não era digna do mesmo amor e cuidado que você dava para sua filha biológica. E sabe de uma coisa? Isso me machucou profundamente, mas também me tornou forte. Levantei-me da cadeira e fui até a janela, observando o movimento da rua lá embaixo. Minha empresa, meu escritório, minha reputação, tudo isso eu havia conquistado sozinha, sem ajuda, sem privilégios, sem ninguém acreditando que eu merecia sucesso. Você sempre disse que eu nunca seria como sua filha. Continuei, sem me virar para olhá-la. E você estava certa. Eu nunca serei como a Elisa. Eu nunca serei alguém que acha que pode pegar o que não é seu. Nunca serei alguém que coloca a própria família em risco para manter um padrão de vida que não pode pagar. Nunca serei alguém que confunde privilégio com direito. Quando me virei, Sandra estava me olhando com uma expressão que nunca havia visto antes. Havia reconhecimento ali, e algo que poderia ser respeito tardio. Eu sei que cometi erros, ela disse baixinho. Sei que não tratei você da forma que deveria. Mas agora preciso da sua ajuda. Seu pai não merece pagar pelos erros da Elisa. Ele sempre foi um bom homem. Sempre tentou fazer o certo. Era verdade. Meu pai não merecia perder a casa por causa dos crimes de Elisa. Ele havia passado a vida trabalhando honestamente, confiando nas pessoas ao seu redor, tentando manter a família unida mesmo quando não enxergava os problemas que estavam bem na sua frente. Eu vou ajudar meu pai, disse finalmente. Mas não vou salvar a Elisa das consequências dos próprios atos. Vou encontrar uma forma de proteger a casa sem tirar ela da cadeia, onde ela merece estar. Como assim? Vou contratar os melhores advogados para garantir que ela receba uma sentença justa, não excessiva. Vou negociar com os bancos para encontrar uma forma de quitar as dívidas sem que meu pai perca a casa. Mas não vou pagar fiança, não vou tentar minimizar os crimes dela. E não vou fingir que isso foi apenas um mal-entendido. Sandra me olhou por um longo momento, como se estivesse vendo uma pessoa completamente diferente da que pensava conhecer. Você vai fazer isso mesmo? Depois de tudo? Não estou fazendo isso por você, respondi honestamente. Estou fazendo pelo meu pai. E estou fazendo porque é a coisa certa a fazer. Não porque alguém me deve alguma coisa. Não porque espero gratidão em troca. Estou fazendo porque tenho condições de ajudar e porque escolho ajudar. Sandra levantou-se da cadeira, ainda em lágrimas, mas havia algo diferente em sua postura. Uma aceitação, talvez. Uma compreensão tardia de que a filha que ela havia negligenciado era, ironicamente, a única capaz de salvar a família que ela havia tentado proteger. Obrigada.
ela disse, dirigindo-se à porta. Obrigada mesmo. Quando ela parou na soleira da porta e se virou para me olhar uma última vez, eu disse as palavras que havia guardado no coração por mais de 20 anos. Você tem razão, Sandra. Eu nunca serei como sua filha. Eu tenho caráter. E pela primeira vez na vida, foi ela quem abaixou os olhos primeiro. 6 meses se passaram desde aquela conversa no meu escritório, e o mundo havia mudado de formas que eu jamais poderia ter previsto. Cumpri minha promessa. Contratei os melhores advogados criminais da cidade para representar Elisa. Negociei com os bancos um plano de pagamento que permitiu manter a casa do meu pai e usei minha reputação profissional para encontrar soluções criativas para um problema que parecia impossível de resolver. O processo foi longo e doloroso. Gastei quase R$ 200 mil dos meus próprios recursos para quitar parte das dívidas fraudulentas e estabelecer um acordo que protegesse meu pai. Foram meses de reuniões com advogados, negociações tensas com gerentes bancários e noites em claro revisando documentos e procurando brechas legais que pudessem amenizar a situação. Elisa foi condenada a 3 anos de prisão em regime semiaberto, uma sentença que seus advogados conseguiram negociar em troca de cooperação total com a justiça e da devolução de parte dos valores desviados. Era uma punição justa, severa o suficiente para refletir a gravidade dos crimes, mas não tão draconiana que destruísse completamente suas chances de reconstruir a vida no futuro. Durante todo esse período, minha relação com Sandra passou por uma transformação sutil, mas profunda. Ela nunca se desculpou explicitamente pelos anos de tratamento diferenciado. Nunca reconheceu verbalmente os erros do passado. Mas suas ações falavam por si só. Ela começou a me consultar sobre questões importantes da família, a valorizar minha opinião em decisões financeiras, a demonstrar um respeito que eu nunca havia sentido vindo dela. Era como se a crise tivesse forçado uma reavaliação completa de quem éramos cada uma de nós dentro da dinâmica familiar. Meu pai, quando finalmente soube da extensão total dos crimes de Elisa, ficou devastado por semanas. Mas sua gratidão pela forma como eu havia lidado com a situação era tocante e constante. Não sei o que teríamos feito sem você, ele me disse inúmeras vezes. E pela primeira vez senti que ele realmente enxergava o que eu havia me tornado. As visitas familiares continuaram, mas com uma dinâmica completamente diferente. Sandra me tratava com uma deferência que chegava a ser desconfortável no início. Era como se ela tivesse finalmente compreendido que eu não era a filha problemática que precisava ser tolerada, mas sim a filha competente em quem se podia confiar. Durante uma dessas visitas, numa tarde de domingo especialmente quente, Sandra e eu ficamos sozinhas na cozinha enquanto meu pai cochilava na sala depois do almoço. Ela estava lavando a louça e eu a ajudava secando os pratos, numa domesticidade que teria sido impensável alguns meses antes. Cristina, ela disse de repente sem olhar para mim, você sabe que eu nem sempre fui justa com você quando era mais nova. Oh, era a coisa mais próxima de um pedido de desculpas que eu jamais ouviria dela, e reconheci isso no tom cuidadoso da sua voz. Eu sei, respondi simplesmente. Eu estava errada. Ela continuou, ainda concentrada na louça. Eu pensava que estava protegendo a Elisa, preparando ela para a vida. Mas na verdade eu estava preparando você, e nem percebi. Fiquei em silêncio, deixando que ela continuasse. Você se tornou tudo o que eu sonhei que a Elisa se tornasse. Forte, independente, capaz de resolver problemas. E a Elisa? A Elisa se tornou fraca porque eu nunca deixei ela enfrentar dificuldades sozinha. Era uma reflexão profunda e dolorosa, e eu podia sentir o peso da culpa e do arrependimento na voz de Sandra. Você não pode mudar o passado, disse finalmente. Mas pode escolher como viver daqui para frente. Ela me olhou pela primeira vez durante a conversa, e seus olhos estavam marejados. Você me perdoa? Perguntou, numa voz tão baixa que eu quase não ouvi. Era uma pergunta complicada. O perdão não apagaria anos de rejeição e comparações dolorosas.
Não curaria completamente as feridas que ela havia aberto na minha autoestima durante a adolescência, mas também não mudaria quem eu havia me tornado. E essa pessoa, forte, bem-sucedida, íntegra, era alguém de quem eu me orgulhava. Sim, respondi, surpreendendo-me com minha própria sinceridade. Eu te perdoo. Nos meses seguintes, estabelecemos uma rotina nova. Eu visitava meus pais com mais frequência, agora que as visitas haviam se tornado genuinamente prazerosas, em vez de obrigações familiares tensas. Sandra me incluía nas decisões importantes, pedia meus conselhos sobre questões práticas e demonstrava interesse real pela minha vida pessoal e profissional. Minha empresa continuou crescendo, alimentada pela reputação de integridade que eu havia cultivado ao longo dos anos. Clientes me procuravam não apenas pela minha competência técnica, mas pela confiança de que eu faria a coisa certa mesmo quando isso fosse difícil ou custoso. Durante uma auditoria particularmente complexa, descobri irregularidades numa empresa que poderia ter me rendido um contrato muito lucrativo se eu fingisse não ter visto os problemas. Mas reportei as descobertas às autoridades competentes, perdendo o cliente, mas mantendo minha integridade intacta. Você poderia ter ganhado muito dinheiro se tivesse fechado os olhos. Meu sócio comentou depois que a empresa foi multada e nosso contrato cancelado. Sim, concordei, mas não conseguiria dormir à noite. Era exatamente essa diferença que Sandra havia finalmente compreendido. A diferença entre querer sucesso e merecer sucesso. Entre ter oportunidades e ter caráter. Entre ser mimada e ser forte. Elisa cumpriu sua pena e foi liberada após 2 anos e meio de prisão. Quando saiu, estava diferente. Mais magra, mais séria, com uma humildade que eu nunca havia visto nela antes. O tempo na cadeia havia sido um professor severo, mas eficaz. Durante nosso primeiro encontro após sua libertação, ela me procurou no escritório. Estava nervosa, claramente desconfortável, mas determinada a falar. Eu queria te agradecer, ela disse, sentada na mesma cadeira onde Sandra havia chorado meses antes. Sei que você não precisava ajudar. Sei que eu nunca fui uma boa irmã para você. Você não precisa me agradecer, respondi. Fiz o que achei certo. Eu sei. E é exatamente por isso que preciso agradecer. Ela respirou fundo. Na prisão, tive muito tempo para pensar. Sobre as escolhas que fiz, sobre como cheguei naquele ponto. E percebi que você sempre soube coisas que eu nunca aprendi. Como assim? Você sempre soube que tinha que conquistar as coisas. Eu cresci achando que merecia tudo automaticamente. Quando o meu salário não foi suficiente para o estilo de vida que eu queria, minha primeira reação foi procurar um jeito de pegar mais dinheiro, não de gastar menos. Era uma análise lúcida e madura, e demonstrava que a experiência, por mais traumática que tivesse sido, havia realmente mudado sua perspectiva. O que você vai fazer agora? Perguntei. Recomeçar. De verdade. Consegui um emprego numa defensoria pública. Obviamente não posso mais advogar em escritórios privados depois da condenação. O salário é baixo, mas é honesto. E estou aprendendo a viver com menos. Era estranho ouvir Elisa falar sobre viver com menos, como se fosse uma descoberta revolucionária. Mas eu entendia. Para alguém que havia crescido sem nunca ter que fazer escolhas baseadas em limitações financeiras, aprender a orçar e priorizar era realmente uma habilidade nova. Hoje, 3 anos após a prisão de Elisa, nossa família encontrou um equilíbrio que eu nunca pensei que seria possível. Meu pai se aposentou e passa os dias cuidando do jardim e lendo os livros que nunca teve tempo de ler durante os anos de trabalho intenso. Sandra se voluntariou numa organização que ajuda famílias de presos a lidar com as consequências sociais e financeiras do encarceramento. Uma forma de transformar sua experiência pessoal em algo útil para outros. Elisa trabalha na defensoria e mora num apartamento pequeno, mas arrumado perto do centro da cidade. Nos encontramos para almoçar uma vez por mês, e nossas conversas são mais honestas e substantivas do que jamais foram quando éramos adolescentes.
Ela ainda está pagando indenizações às vítimas dos seus crimes, um processo que levará anos para ser concluído, mas que ela enfrenta com uma disciplina e determinação que eu não sabia que ela possuía. Quanto a mim, continuo dirigindo minha empresa, agora com uma equipe de 20 pessoas e escritórios em 2 cidades. Namoro um advogado que conheci durante as negociações do caso de Elisa. Um homem que admira minha integridade profissional tanto quanto minha capacidade de perdoar ofensas pessoais. Às vezes, quando estou no trânsito voltando para casa depois de um dia particularmente desafiador, lembro das palavras que Sandra me disse há tantos anos. Você nunca será como minha filha. Na época, essas palavras foram uma punhalada no meu coração de adolescente insegura. Hoje, elas me enchem de um orgulho feroz. Ela estava certa. Eu nunca seria como Elisa. Nunca seria alguém que confunde privilégio com mérito, que acha que o mundo me deve alguma coisa, que está disposta a quebrar regras para manter aparências. Nunca seria alguém que coloca a própria família em risco para sustentar um estilo de vida insustentável. Eu era algo diferente. Era alguém que havia transformado rejeição em motivação, negligência em independência, injustiça em força de caráter. Era alguém que havia aprendido a conquistar respeito através de competência, amor através de lealdade, sucesso através de trabalho árduo e decisões éticas. Na última reunião familiar, quando estávamos todos sentados à mesa, meu pai contando histórias dos seus anos de trabalho, Sandra servindo sobremesa com o cuidado maternal que eu havia observado de longe durante tantos anos, Elisa falando sobre um caso interessante da defensoria, senti uma paz que nunca havia experimentado antes. Não era a paz de quem havia sido finalmente aceita na família. Era a paz de quem havia criado sua própria definição de sucesso e descoberto que era mais sólida e satisfatória do que qualquer aprovação externa poderia ser. Quando nos despedimos naquela noite, Sandra me abraçou com uma ternura genuína. Obrigada por tudo que você fez por nós, ela murmurou no meu ouvido. Obrigada por me ensinar a ser forte, respondi, e pela primeira vez, ambas sabíamos que eu estava falando sério. Hoje, quando nos encontramos nos corredores do fórum onde represento outras empresas, Sandra não abaixa mais os olhos. Ela sorri, acena, às vezes para conversar sobre assuntos cotidianos. Elisa, quando nossas vidas profissionais se cruzam, me trata com um respeito profissional genuíno. Eu apenas sigo em frente como sempre fiz. Mas agora sei que não estou seguindo em frente para escapar de alguma coisa ou para provar alguma coisa. Estou seguindo em frente porque escolhi uma vida baseada em princípios sólidos, relacionamentos autênticos e conquistas merecidas. Afinal, como Sandra mesma disse há tantos anos, somos realmente muito diferentes. E pela primeira vez na vida, todas nós entendemos que essa diferença não é uma falha a ser corrigida, mas uma força a ser celebrada. Às vezes, as melhores motivações vêm das fontes mais improváveis. E às vezes, as palavras mais dolorosas se tornam os fundamentos da nossa maior força.